Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha virtual, graças a Deus, né? Nós temos esse recurso aí que nos permite continuar os nossos estudos, não é mesmo? Galerinha, hoje nós iniciaremos um novo capítulo, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostilinha de vocês na página 24. Página 24, capítulo 11. Hoje nós vamos falar um pouquinho do artigo de opinião, ok? Vamos lá, página 24, artigo de opinião. Então, vocês percebam que na apostila de vocês, eu tenho duas propostas, somente. E tá toda em branco aqui, eu tenho metade da folha em branco. Utiliza dessa metade dessa folha em branco para vocês anotarem as considerações, algumas características que eu for falando para vocês, tudo bem? Aí vocês utilizem aí desse pedacinho aí como lembrete, como algo aí de vocês anotarem, tá? Para quando vocês forem realizar a atividade, vocês terem tópico aí as características do artigo de opinião. Aí vocês vão anotando à medida que eu for falando. Combinado? Combinado, galera? Pois bem, vamos lá. Gente, o que é um artigo de opinião, né? Galerinha, o artigo de opinião, ele é um gênero mais comum aí do cotidiano, do nosso cotidiano, inclusive das grandes cidades, das cidades em gerais, tá? Então, gente, normalmente, deixa eu só fechar aqui o chat. O artigo de opinião, galerinha, ele é publicado em jornais, revistas, tá? E blogs. Esse tipo de texto, ele tem como função, meus amores, apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Essa é a característica, tá? O porquê de se fazer. Vamos lá. O artigo de opinião, ele é um gênero comuns aí no nosso cotidiano, né? Ok? Onde ele é publicado? Vão anotando aí. Onde ele é publicado, professora? Ele é publicado em jornais, revistas e blogs. Tudo bem? Captou? Podemos continuar? Vamos lá. Qual que é a função do nosso artigo de opinião? Coloca aí, função. Apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Essa é a função. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Estão anotando aí? Gente, vamos lá. Então, sabendo da função, quais são as suas características? Galerinha, o artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, tá? Ele é um gênero argumentativo. Galerinha, é um tipo de... O artigo de opinião é um tipo de um texto que defende um ponto de vista por meio dos seus argumentos, tá? Então, a linguagem usada no artigo de opinião, ela tem que se alinhar à norma padrão da língua portuguesa, tá? Entretanto, todo artigo de opinião, ele deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões até distintas aí, completamente distintas, tá? Então, nós temos jornais, né, de âmbito nacionais aí que publicam artigos, então nós temos que ter uma linguagem norma, porém nós temos que ter um cuidado, pois ele será lido por diversas regiões aí, ok?
Então, gente, por se tratar de uma publicação, às vezes, na verdade, hoje em dia, nós temos jornais físicos, impressos, né? Revistas, e nós temos online. Então, além de nós termos aí artigos vinculados aos jornais, revistas, nós temos eles vinculados aos jornais e revistas eletrônicos também, tá? Então, gente, quando esse artigo ele é publicado aí, o assunto abordado nesse texto aí, ele sempre terá uma relevância coletiva, tá? Então, nós temos fatos importantes ocorridos nos dias, tá? Ou semanas anteriores. E costumam ser os temas do artigo de opinião assuntos relevantes para a nossa sociedade. Então, percebam, uma das principais características é do gênero argumentativo, estamos escrevendo aí, o nosso artigo de opinião ele é um gênero argumentativo, tá? Ele vai defender aí o seu texto, ele é defendido através de argumentos, ok? Tudo bem? A linguagem é norma padrão, culta da língua portuguesa, porém nós temos que ter um cuidado de não dificultar muito a nossa escrita, tá? Nós temos que ter um padrão, tá? Da norma padrão da língua portuguesa, mas todavia nós iremos aí apresentar esse nosso artigo será lido por várias regiões distintas. Então nós temos que ter aí uma certa objetividade e clareza, ok? Combinado? Pois bem, como que o nosso artigo ele será publicado em jornais ou revistas impressos ou até mesmo eletrônicos, porque hoje nós temos as assinaturas online, né, de revistas e jornais, tá? Então, os temas do nosso artigo de opinião será uma certa relevância coletiva, serão fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Tudo bem até aqui? Tudo bem, galerinha? Tudo bem até aqui? Só. Quer que eu repita ainda, Radassa, a função? Vou repetir mais uma vez a função do artigo de opinião, tá? Nós vimos as características, vamos ver a função, tá? Deixa eu só... Está entrando 2 alunos aqui. Vamos lá. Gente, repetindo. O artigo de opinião, ele é um gênero mais comum no cotidiano das cidades. Beleza? Ele é publicado em jornais, revistas e blogs, tanto na estrutura física, que são as impressas, ou as online. Ok? Gente, esse tipo de texto, ele tem a função de apresentar, anote aí, Radassa, apresentar e defender um ponto de vista. Então, qual que é a função do artigo de opinião? Apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Não se esqueçam, o artigo de opinião, ele vai defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a nossa cidade, tá? Ele vai defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Essa é a função do artigo de opinião. Ok? Beleza? Anotou? Vamos lá, vamos repetir aí as características, tá? Preste atenção aqui. O artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, então ele defende um ponto de vista por meios de argumentos, certo? A sua linguagem, ela é norma padrão da língua portuguesa. Nós temos que ter um cuidado aí, gente,
pois esse texto aí, ele deve ser compreendido por diversas pessoas de diferentes regiões, de regiões distintas. Então, nós temos que ter uma objetividade, nós temos que ter uma clareza, tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Galerinha, quais os assuntos abordados no nosso artigo de opinião, ele costuma ser de relevância coletiva. Não é só o que é importante para você, é uma relevância coletiva. Então, nós temos fatos importantes ocorridos no dias ou até mesmo semanas anteriores, né, do nosso dia atual, tá? Tudo bem? Nessa questão, galera, o gênero ele tem a função social clara. Qual que é a função social do artigo de opinião? Meus amores, promover um debate público sobre as demandas da sociedade, tá? Então, o gênero social, o gênero, ele tem a função social de promover um debate público, tá? Sobre as demandas da nossa sociedade, ok? Anotado? Anotado, galera? Gente, e qual que é a estrutura? Tá? Nós temos aí 3 partes fundamentais aí do nosso artigo. Nós temos a introdução com a tese. Vamos lá. O que seria isso? Os parágrafos iniciais, meus amores, de um artigo de opinião, eles costumam aí ser reservados para apresentar o assunto abordado. Então, nós vamos introduzir o tema. Além disso, queridos, o ponto de vista defendido por vocês. Então, nós iremos apresentar aí o assunto abordado e o ponto de vista. E o meu ponto de vista, às vezes, pode ser diferente do seu ponto de vista, tá? Então, ele tem uma característica muito pessoal, galera, tá? E esse ponto de vista que você traz na introdução é chamado de tese, tá? Tudo bem? Nas redações, galera, geralmente as redações com gêneros argumentativos, né? Assim como até mesmo no vestibular, redação de vestibular, é comum que somente o primeiro parágrafo aí, né? Ele fica destinado aí a essa questão da tese, tá? Então, o que é tese? Tese é você introduzir o seu assunto. O assunto você vai trazer no primeiro parágrafo aí o assunto abordado juntamente com sua tese. E o que é essa tese? É o seu ponto de vista, tá? Beleza? É o seu ponto de vista que será defendido por vocês. Tudo bem? Tudo bem, galera? Joia? Ok. Prosseguindo. Vamos lá. Passando a introdução com a nossa tese, nós temos o desenvolvimento, galera, com a argumentação. Então, uma vez que nós apresentamos a introdução do nosso artigo, nós iremos agora para os demais parágrafos, que são chamados de desenvolvimento. E é nesse momento que nós iremos aí apresentar os nossos argumentos que irá promover o nosso ponto de vista, tá? Então, galera, o nosso argumento, ele costuma ter 2 partes aí. Então, nós vamos ter a fundamentação, nós vamos fundamentar esse parágrafo de fundamentação. O que será fundamentação? Nós iremos trazer aí as informações, fatos, dados, referências, estatísticas, tá? Beleza? E essas informações, ela busca embasar a nossa opinião.
Feito isso, nós iremos depois apresentar um novo parágrafo, tá? Que vai relacionar, tá? Que vai relacionar o fundamento utilizando a nossa tese defendida. Nós iremos aí fazer uma análise, tá? Primeiro nós fundamentamos, nós temos o primeiro parágrafo aí que nós vamos apresentar o assunto e apresentar o nosso ponto de vista. E depois nós vamos, no segundo parágrafo, aí nós vamos fundamentar, trazendo informações, dados, referências, estatística, e depois nós iremos fazer uma análise desse fundamento, tá? Utilizando aí juntamente com a nossa tese defendida. Beleza? Tudo bem? Depois, galera, nós temos aí a conclusão. Gente, vocês estão prestando atenção? O artigo de opinião é de extrema importância daqui para frente, tá? Vocês irão utilizar muito no meio acadêmico, vocês irão utilizar muito no ensino médio, tá? Tudo bem? Radassa, tranquilo? Tá tudo tranquilo? Amanda, Isadora, Rafaela, Esther, Davi, Luiz, Isadora, vocês estão entendendo, né? Tá tudo tranquilinho, né? Vamos prosseguir. Radassa, tudo bem? Sua imagem congelou. Vamos lá, continuando, galerinha. Então, na conclusão, meus amores, ele vai apresentar a síntese do desenvolvimento, tá? Tudo bem? E vocês aí vão comprovar, tá? Vocês vão reiterar a tese de vocês, tá? Comprovando, trazendo aí comprovações dos seus argumentos, tá? Então, a conclusão você vai fazer apenas aí a síntese, tá? Vocês irão fazer a síntese do desenvolvimento, tá? Reiterando aí a tese de vocês, trazendo aí comprovações dos seus argumentos e finalizando o textinho de vocês, tá? A conclusão, gente, nada mais é do que repetir resumidamente a linha argumentativa no texto, tá? Tudo bem? Beleza? Então, gente, expliquei para vocês, mas como que eu posso aí planejar o meu projeto de texto, né? Esse artigo de opinião. Quero escrever um artigo de opinião, mas como que eu planejar? Vamos para a proposta 1, depois eu explico. Vamos lá? Vamos para a proposta 1, depois eu vou explicar como vocês irão elaborar esse planejamento do artigo de opinião de vocês. Vamos lá? Acompanhem comigo aí, página 24, capítulo 11, artigo de opinião, proposta 1. Muito se tem discutido sobre o uso de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes. Qual é a sua opinião? Então, vocês irão escrever a opinião de vocês. Qual é o assunto? Aparelhos eletrônicos, né? O uso de aparelhos eletrônicos. Aparelhos eletrônicos, galera, isso envolve computador, tablet, celular, todos os meios de dispositivos eletrônicos, tá? Então, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua opinião em relação aos aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes, tá? Qual a sua opinião? O uso de eletrônicos é benéfico ou prejudicial? Olha a outra pergunta, vocês terão que responder, tá? Então, faça uma pesquisa sobre o assunto e escreva um artigo de opinião. O que nós iremos fazer agora? Vamos planejar a nossa produção de texto, tá? Primeira coisa, gente, tá? Nós temos que ter aí o tema. Nós já temos o tema. Tese, nós temos que ter a fundamentação de argumentação e nós temos que ter a organização lógica do nosso texto, tá? Então, nós vamos definir o que deve haver em cada parágrafo, tá? Qual será a nossa trajetória discursiva,
né, para defender o nosso ponto de vista. Podem anotar aí, nós temos que ter o tema, coloca aí, tema, primeiro tema, segunda tese. O que é a tese? Nosso ponto de vista. Temos que saber quais são ou qual é o nosso ponto de vista, tá? Nós temos que ter fundamentos da argumentação. Já vou falar, tá? Depois disso, nós temos que ter uma organização, tá? Nós temos que definir o que nós iremos escrever em cada parágrafo, tá? Feito isso, nós iremos fazer um rascunho. Tudo bem? Beleza. Primeiro, nós vamos pesquisar. Vamos pesquisar sobre o assunto. Nós iremos aí utilizar da internet para pesquisar sobre o assunto. Então, vocês irão ler vários. Gente, vamos colocar, no mínimo, vocês leiam aí no mínimo três artigos, né, por articulistas diferentes, tá? Tudo bem? Então, vocês leiam, procurem aí, coloquem aí, aparelhos eletrônicos, artigos, aparelhos eletrônicos, versus crianças e adolescentes. Então, vai cair um monte. Vocês leiam no mínimo 3. Segundo, vocês busquem dados estatísticos, tá? Vocês buscam aí fontes. Lembram o nosso fundamento? Então, vocês apresentou. O que vocês irão falar na introdução? Vocês irão apresentar o tema abordado juntamente com o ponto de vista de vocês. O ponto de vista de vocês, na opinião de vocês, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ou ele é um ou ele é outro, galera. Tá? Então, vocês podem depois fundamentar os benefícios que os meios aparelhos, né? Igual vocês. Hoje, a tecnologia, o computador, o celular, o tablet, que seja, está sendo muito benéfico para as nossas aulas remotas. Imagina se não existisse. Mas quais são o uso que promove os malefícios do uso, tá? Então, mas nesse primeiro momento, introdução, nós iremos falar sobre o uso de aparelhos eletrônicos por criança e adolescente. Nós vamos apresentar o tema juntamente com o teu ponto de vista, tá? Juntamente com o ponto de vista de vocês. Tudo bem? Galera, o artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa, tá? Tudo bem? Tudo bem, galera? Então, se você começar em terceira pessoa, o resto todo em terceira. Se começar em primeira, o resto tudo em primeira. Tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, nós iremos introduzir o nosso tema juntamente com o nosso ponto de vista. Feito isso, nós iremos para os parágrafos de desenvolvimento, tá? O que é o parágrafo de desenvolvimento? Nós vamos fazer uma fundamentação. O segundo parágrafo, gente, nós vamos fazer o primeiro parágrafo de introdução, juntamente com a nossa tese, que é o nosso ponto de vista. Nós vamos ter o segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento. O primeiro, nós vamos fundamentar, tá? Nós vamos fundamentar o nosso artigo. Nessa fundamentação, é nessa hora que nós iremos trazer informações, fatos, dados, referências, tá? Os dados estatísticos, beleza? E no terceiro parágrafo, nós vamos fazer uma análise desse fundamento, tá? Nós vamos fazer aí uma análise, tá? Relacionando o fundamento utilizado na nossa tese, o nosso ponto de vista. Então, o terceiro parágrafo, nós vamos fazer uma análise, né, do nosso fundamento, trazendo o nosso ponto de vista. Beleza? E na conclusão, galerinha, nada mais é que será aí um resumo da nossa linha argumentativa, tá? Desenvolvida aí em todo o nosso texto. Beleza?
Feito isso, galera, isso que vocês irão fazer, primeiro vocês irão fazer um rascunho, tá? Tudo bem? Então, vocês irão transcrever as ideias de vocês num rascunho, tá? O texto é em prosa, ele tem que escrever na linha toda. Nós temos aí o parágrafos. Não esqueça, nós vamos fazer 5 parágrafos. Introdução, desenvolvimento de 4 parágrafos, desculpa. Desenvolvimento aí de fundamentação, desenvolvimento de análise dessa fundamentação, trazendo o nosso ponto de vista e a conclusão. Nós iremos fazer 4 parágrafos, tá? Então, gente, é muito importante que vocês façam um rascunho, tudo bem? E depois feito, vocês façam uma revisão e passam a limpo e manda para a professora a caneta, tá? Escrevam aí, aula programada, deixa eu só admitir aqui, aula programada, artigo de opinião, parágrafo 1º, tá? A caneta. Galerinha, alguém tem alguma dúvida? Amanda, você ficou com alguma dúvida ou ficou claro? Tem alguma dúvida? Tem que liberar. Manda. Vou liberar aqui o microfone para quem tiver dúvida, tá? Só um minutinho. Aos pouquinhos eu vou liberando. Esther, ficou com alguma dúvida, Esther? Isadora, Rafaela, Thaís, que você entrou agora, vai ter que rever essa aula, tá? Rafael, Davi, Lucas e Radassa. Alguém ficou com alguma dúvida? Esther, você entendeu? Bonitinho? Entendeu? Amanda, você entendeu o artigo de opinião? Amanda, você está me ouvindo? Todos entenderam, galera? Eu preciso saber se existe alguma dúvida, tá? Se existe alguma dúvida, galerinha. Alguém tem alguma dúvida em relação ao artigo de opinião? Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida aí, Radassa, sua internet ela tá ruim, você tá caindo toda hora, você vai ter que rever o conteúdo na internet, tá? Tudo bem, meu amor? E nós já estamos no final. Vai ser 20 linhas, Esther. Vamos colocar aí, gente, mais ou menos 5 linhas em cada parágrafo, tá? Para ficar um ótimo texto aí. Tudo bem? Thaís, quem chegou agora, galera, vai ter que rever esse conteúdo, tá? Tudo bem? Alguns alunos entraram agora, bem no finalzinho. Perfeito, tá? O Luiz, ele só tá conectando, ele não consegue entrar. Mais alguém, gente? Mas estamos nos nossos últimos minutinhos aqui, então agora é a hora de quem ficou com alguma dúvida, Radassa, você vai rever, né, o conteúdo depois que a sua internet está travando. A sua imagem toda hora ela congela, realmente, ela tá congelando. Então, dê uma revisada, tá? Mas quem ficou com dúvida, gente, pode me chamar, vocês têm o meu telefone, professora, não entendi, que eu mando o áudio, tá? Que eu tento explicar da melhor maneira possível para vocês, tudo bem? Eu estou aqui não somente como professora que auxilia vocês nas suas atividades, mas como uma amiga também, no que vocês precisarem, sempre estarei à disposição de vocês, tudo bem? Galera, então é isso, ó. Mais uma aulinha finalizada. Fiquem com Deus, façam a proposta 1, tá? Pesquisem, cuidado com as fake news, tá? Isso é muito importante. Cuidado, gente, porque vocês têm que trazer aí dados, né? Vocês têm que fundamentar o primeiro parágrafo de desenvolvimento de vocês, tá? Tudo bem? Então é isso, galera. Um grande beijo. Até mais, tá? Tchau, tchau, gente!